Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora Gira Podcast. Aqui onde nós temos conversas que transformam. Hoje trazemos mais um tema, quebrar o silêncio. Conversas francas sobre o suicídio, tabus e ajuda. E para tal temos uma convidada que dispensa apresentações. Eu sou Teresa Manuel, sou psicóloga, trabalho cá em Quelimane e sou ativista social. Muito obrigada. Ok, aqui vamos nós. Por que falar de suicídio? Olha, falar de suicídio é um problema de saúde pública em algum momento, porque é algo que preocupa a todos nós, é algo que preocupa a cidade de Quelimane, preocupa a província da Zambésia, preocupa Moçambique, preocupa o mundo no sentido geral. Então, falar de suicídio, porque nós como ativistas sociais, nós como Zambésia, em algum momento queremos prevenir para que não haja o suicídio. Acreditamos nós que é melhor prevenir do que remediar, porque falando de suicídio é algo sem volta. Então, para nós falar de suicídio é mesmo para a prevenção. Há quem acredita que ainda é muito difícil abordar temas relacionados ao suicídio na nossa sociedade. É verdade? É verdade. É verdade porque ainda existem muitos mitos por trás do próprio suicídio, por trás da tentativa de suicídio, neste caso, não é? Então, ainda é um desafio falar de suicídio, porque alguns acreditam que falar de suicídio é um vetor, é uma forma de impulsionar para que aconteçam os casos de suicídio. Não só na nossa cidade, na nossa província, ainda é um desafio enorme falar de suicídio. Falamos aqui de mitos sobre o suicídio. Pode partilhar com os nossos queridos internautas alguns destes mitos mais comuns da nossa sociedade? Os mitos mais comuns, na verdade, hoje em dia, falar de suicídio, eu, por exemplo, como psicóloga, em algum momento, em sessões de psicologia, eu tenho verificado que os comentários que estão por detrás disso, muitos associam o suicídio à superstição, por exemplo, não é? Olham para o suicídio como um indivíduo, por exemplo, que não sei se diria que teve um ataque de um demônio, não sei se diria que é um indivíduo possuído, que em algum momento quer seguir aquilo que são, não sei se diria orientações do próprio demônio, está sendo conduzido para cometer o suicídio, para ir além disso, para resolver alguns assuntos mal parados. Existem situações em que existem comunidades até hoje que acham que falar de suicídio é impulsionar ou é dizer que as pessoas cometam, por exemplo, o suicídio. Ainda existem, infelizmente, pessoas que dizem que suicídio são chiliques, quer chamar a atenção, por exemplo, mas na verdade existem vários fatores que estão por detrás do suicídio, olhando para a nossa realidade, olhando para as faixas etárias que são acometidas ou que têm cometido o suicídio. Então existe tanta coisa que está por detrás da tentativa ou do suicídio propriamente dito. Depois destes mitos, vamos aprofundar um pouco mais esta nossa conversa sobre o suicídio. Existem sinais de alerta que podem despertar a atenção da família, das pessoas que estão ao redor, e quais são, se que existem? Olha, Nhanala, existem sinais. Tem-se dito que quem comete suicídio em algum momento diz alguma coisa, usando a linguagem verbal ou não verbal em algum momento. Vezes já em que as pessoas, por exemplo, que já cometeram suicídio, nós tivemos uma entrevista ou em sessões de psicologia, as pessoas que tentaram suicídio disseram que tentaram conversar com alguém, mas as pessoas não tinham ouvidos para ouvir. Em algum momento as pessoas isolaram-se, não é? Deixaram de fazer aquelas atividades que lhes davam prazer. Algumas pessoas, por exemplo, que eram funcionários, a produtividade baixou. Os estudantes, por exemplo,
o nível de assimilação da própria matéria nas escolas foi reduzindo, existe alguma regressão naquilo que é a assimilação da própria matéria nas escolas. Então, existe tanta coisa que acontece. O mais incrível é que as pessoas pedem socorro, só que nós não estamos preparados para ouvir este grito de socorro. Em algum momento, nós temos colegas, tanto no trabalho, na escola, que eram tão extrovertidos, mas de um tempo para cá, no dia seguinte, ele chega, não quer conversar com ninguém. As atividades que fazia na escola, porque era o colega que mais saudava os outros, deixa de saudar, isola-se. Então, existem vários sinais que podem aparecer para as pessoas que têm esta tendência de cometer o suicídio ou de tentar o próprio suicídio. E uma vez identificados estes sinais, onde encontrar ajuda? Perfeito. Primeiro, para identificar os sinais, nós temos que estar preparados. Precisamos conhecer um ao outro. Falo desde o seio familiar, no local de trabalho e na sociedade no sentido geral. Eu preciso conhecer quem é Nhanala e saber que hoje Nhanala não está bem. E ter este hábito de cumprimentar Nhanala e dizer como é que estás e mostrar a disposição para poder ajudar. Agora, se, por exemplo, eu identifico algum mal-estar ou algum sinal de alerta em relação ao suicídio, existem vários centros de saúde, não falo só da cidade de Quelimane ou da província da Zambésia, Moçambique em geral, nós temos unidades sanitárias que nós podemos referir as pessoas para lá, mas antes de referir, eu tenho que ser acolhedora, em primeiro lugar. Eu tenho que olhar para a pessoa que tem algum sinal de alerta, eu tenho que acolher, aceitar a pessoa do jeito que é, não julgar, por exemplo, e em algum momento colocar-me à disposição, costuma-se a dizer, dar o ombro para que quem precisa encoste, para que quem precisa use o meu ombro. E depois disso eu posso fazer esta referência para uma unidade sanitária mais próxima, por exemplo. Não querendo fazer a referência para a unidade sanitária mais próxima, caso específico da Zambésia, nós temos alguns contactos, porque temos o centro de saúde em que em algum momento eles fazem a observação, fazem os primeiros socorros e fazem esta referência, se necessário, para um hospital mais especializado. Mas fora isso, ao nível da província da Zambésia, veja que nós temos uma iniciativa, nós chamamos de diretório de contactos. Então, diretório de contactos é um instrumento que nós cá na Zambésia desenhamos, porque tivemos uma situação em que a comunidade foi reclamando que não tinha acesso imediato aos cuidados por conta dos adolescentes ou das pessoas que tentavam suicídio. Nós colocamos à disposição contactos de psicólogos, técnicos de psiquiatria, e nós fizemos a publicação deste diretório, um folheto de cor amarela, em que lá tem contactos de psicólogos, técnicos de psiquiatria, em que eles estão preparados para poder receber uma chamada, uma mensagem, e estão em prontidão para atender a todos aqueles que têm alguma ideação suicida, todos aqueles que já que tentaram suicídio, por exemplo, todos os familiares em que em algum momento tiveram um filho, um irmão, um pai que suicidou-se, não é? Então os familiares precisam também de apoio. Então este diretório que nós temos tem lá contactos de profissionais de saúde mental que estão preparados para fazer o atendimento virtual e, se necessário, fazer o atendimento nas unidades sanitárias. E veja que com este diretório eu faço uma chamada. Se eu estiver numa outra província, por exemplo, é possível receber a chamada, tem os coordenadores provinciais, os distritos fazem a referência para os coordenadores provinciais, e os coordenadores provinciais entram em contato com qualquer província do país e faz a referência deste indivíduo, por exemplo, que tem uma ideação suicida ou que tentou suicídio, para que tenha algum atendimento. Então são iniciativas locais para ver se podemos prevenir aquilo que é o suicídio na nossa cultura. A conversa está interessante, e por isso aproveito esses segundos para chamar a sua atenção. Você mesmo que está ali a assistir esse vídeo, por favor, não tenha a coragem de passar deste vídeo sem dar um like na nossa página do Facebook, na página do Instagram,
e também seguir o nosso canal do YouTube. Clique ali mesmo, fica atento a todas as nossas atualizações. E mesmo em jeito de considerações finais, tem pessoas que neste momento estão a assistir esta conversa. E dentre estas pessoas, acredito eu, que há quem esteja a sofrer agora em silêncio e não sabe o que fazer, e não sabe onde buscar ajuda. Que mensagem deixas ficar para esta ou estas pessoas que sofrem em silêncio e que caem muito nesta onda desses ditos e acreditam que não podem falar com os outros, que ninguém lhes irá ouvir? Que mensagem pode deixar para essas pessoas? Olha, Yanala, olhando mesmo para a nossa província, o suicídio é uma realidade. Quase que todos os dias nós recebemos informação que existe um filho, uma mãe, um pai que em algum momento cometeu suicídio. Para os que estão a nos assistir neste momento, a primeira mensagem é mesmo de esperança. Cometer o suicídio em algum momento não é resolver alguma preocupação que nós temos. Nós, como ativistas sociais, nós, como a nível da província, estamos a trabalhar com a Avisar, por exemplo, que eu até já ia me esquecendo. A Avisar tem vários ativistas sociais que estão em prontidão para fazer este atendimento. E veja que esses ativistas sociais, muitos são psicólogos. Então, eu quero dizer a quem está em casa, não só quem tem ideação suicida, quem já tentou suicídio, a qualquer um, que nós temos que primeiro prestar atenção nos sinais, e se encontrarmos alguém que precisa de algum apoio, nós temos que ser acolhedores em primeiro lugar, e depois de fazer este acolhimento, temos que fazer esta referência para alguma unidade sanitária próxima, ou podemos usar os contactos que a posterior eu acredito que vão passar, mas neste vídeo o diretório vai estar lá com os contactos. Nós podemos, com uma chamada, nós podemos salvar vidas. Então, que cada um de nós, começando comigo, consigo, Yanala, e tantos outros que estão nesta sala, o que nós temos que fazer é prestar atenção nos sinais. Eu tenho que conhecer a pessoa que está próxima de mim, prestar atenção nos sinais, ser acolhedora. Depois de ser acolhedora, eu tenho que fazer a referência para que esta pessoa tenha alguma ajuda. Não querendo ir à unidade sanitária, podemos usar os contactos que estão no diretório. E o Ministério de Saúde, em algum momento, já tem algumas plataformas, alguns contactos grátis, tem o Alô Vida, tem o Pensa. Tem que, mesmo no diretório que depois irá passar, eu acredito que lá terão todos os contactos, tanto de psicólogos, os do Ministério de Saúde e tantos outros. Então, a mensagem é de esperança. A solução é trazer a preocupação, ver se o outro pode em algum momento ajudar, e juntos nós podemos caminhar. Então, a mensagem, Yanala, é de esperança para mim, para si e para todos os que nos assistem neste momento. E muito obrigada. É isso, a mensagem é de esperança. Nós agradecemos profundamente a nossa convidada e a si também por nos acompanhar, por estar conosco neste episódio. Deixamos ficar aqui algumas mensagens. Falar é importante. Há sinais que nos podem fazer entender que existem serviços disponíveis para quem precisa de ajuda. Então, não carregue esse fardo sozinho. Divida com alguém